Cadê? Ok. Muito bem. Então vamos falar sobre a história bíblica, né? Essas coisas acontecem, é coisa de tecnologia. Nós estamos aqui, olha, nós estamos numa fase, né, da história do cristianismo. É interessante. Aqui nessa fase, olha aqui, a revelação progressiva, fase 6. Nessa fase, nós estamos falando sobre o absoluto monoteísmo. O monoteísmo está integral agora, né, dentro da história do cristianismo, dentro da história do judaísmo, tá? O monoteísmo está completo. Eles já têm agora absoluta certeza, né, de que só há um Deus. Agora é interessante que para chegar a esse ponto, eles também tiveram que abraçar o conhecimento dos gregos, onde o grego, ao falar de demônios, né, ele fala também do Deus do inferno, aquele que toma conta do inferno. Então eles começaram a aceitar. Antes não criam. Antes de Babilônia, Israel não acreditava em demônios, não acreditava em diabos. O único demônio que os hebreus sempre acreditaram é numa tal de Lilith, tá? Que seria na história deles aquela é uma longa história. Eu não vou contar aqui não por causa do horário, mas não criam em diabo, Satanás, essas coisas. Mas na hora que absorveram o helenismo, né, que estava distribuído no mundo todo, então eles passaram a ter uma ideia. É tanto que quando você vai ver o texto bíblico, você só vai ver a pessoa de Satanás a partir de Jó, a partir de Ageu, Zacarias e Malaquias. São 3 profetas que mencionam Satanás, porque são profetas que vieram depois da Babilônia, depois dos tempos da Babilônia, certo? É quando eles começam a descobrir esse Satanás. Mas aí, nesse período também, eles já estão com o monoteísmo acirrado, não é? Não há mais o enoteísmo. O enoteísmo era aquela ideia assim, existe o meu Deus, que é o Todo-Poderoso, e existem os outros deuses que são menores, que são sem importância, né? É o Deus dos outros, entendeu? Como é a ideia deles? Então, o Deus dos outros existe, mas é um deusinho pequeno, um Deus fraco. Então, esse é o enoteísmo. A prepotência deles era de que o meu Deus é melhor do que o Deus deles. Entende? Agora, nesse período aqui já está o absoluto monoteísmo, e aqui está dizendo, olha, os hebreus agora estão sob o domínio de Roma. Tá? Esse é o período que a gente vai analisar aqui. O que mais que tem aqui para a gente chamar a atenção? Deixa eu ver. Plenitude dos tempos. Tudo facilita a pregação do evangelho no mundo. Então, esse é o momento mais propício que Deus, no seu projeto e na sua onisciência, encontrou para a vinda de Jesus. É por isso que é chamado de a plenitude dos tempos, né? O projeto de Deus é alcançar, abençoar, atrair e salvar o maior número possível de pessoas. E analisando momento por momento, dentro da história da humanidade, momento por momento, tempo por tempo, analisando todos, ele chegou à conclusão que naquela época era a época onde ele alcançaria o maior número possível de pessoas no desenrolar da história, né, para essas 4 ações. Tá bom? Então, dentro do projeto da graça, aquele foi o momento escolhido para a vinda de Jesus Cristo. Outra informação que tem aqui na Palestina, a língua falada por todos é o aramaico. Já não estavam mais falando o hebreu. Voltaram de Babilônia sem muito conhecimento sobre a língua hebraica, já tinha perdido, já estava como que uma língua morta, né? Então, estavam falando aramaico. O aramaico era um idioma parecido com o hebreu, porém,
era o idioma ali dos sírios, né, daquela região outra, onde eles agora chegavam e estavam se reinstalando. O que mais? Roma domina o mundo e promove paz. Começa então, Roma domina e Roma agora vai trabalhando de tal maneira que começa a ter muita paz em vários países, né, que ela que estavam sob o seu domínio. O que mais? Idioma grego está o máximo disseminado. Então, antes de Roma tomar conta do mundo naquela época, os gregos haviam passado e havia distribuído. Todo mundo falava grego, né? Todo mundo falava o macedônio. Então, agora facilitou para que Roma também, né, chegasse e dominasse o mundo e aceitasse aquela cultura grega espalhada por todos os cantos. Na Palestina, a língua falada por todos era o aramaico, o mundo todo fala o grego popular, a política fala o latim. O latim era o idioma dos romanos. A Bíblia vigente é a Septuaginta, que seria o Velho Testamento em grego popular, não em hebraico, né? Mas o Antigo Testamento em grego. E 39 livros eram os mais... Não, 39 livros nessa Bíblia Septuaginta, e mais os livros apócrifos estavam ali reunidos com aquele livro, né? Era declarado, olha, isso aqui não é reconhecido, mas está aqui o texto, mas 39 eram os livros que foram escolhidos, entendidos como inspirados no Velho Testamento. O que mais? No ano 40 foi escrito o livro de Sabedoria, que é um livro apócrifo, ano 40 antes de Cristo. No ano 4 antes de Cristo, olha aqui, ó. No ano 4 nasce Jesus. Tá bom? Jesus Cristo nasce. No ano 2 a Palestina, né? Herodes o Grande morre e é substituído por seus filhos, que dividiram o seu reino em 3 partes: Arquelau no centro-sul, em Judéia, Samaria e Idumeia, Herodes Antipas no centro-norte, em Galileia e Pérea e depois do Jordão, e Herodes Filipe ao norte, na Betânia, Tranconites e Auranites, né? Era outra região ali. Então, Herodes o Grande morreu e dividiu o reino, né, para com seus filhos. Que mais? No ano 2, provavelmente, Paulo nasceu. Olha aqui, Paulo de Tarso, provavelmente, tá? Paulo nasceu, ou seja, Paulo era mais novo do que Jesus, uns 2 anos apenas. Que mais que tem aqui? E a gente pode chamar. Tem vários aspectos. Aqui, olha, no ano 25 foi escrito o livro apócrifo de Manassés, né? O livro de Manassés, Oração de Manassés, era apócrifo. Esses livros são apocalípticos, tá? Muito bem. Então, essas são informações que a gente chama a atenção agora, né, que está dentro do processo da formação do texto bíblico que hoje a gente tem e que vale a pena a gente ter conhecimento sobre essas informações.